Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design sobre tudo que tem fora e dentro de casa. A gente vai falar muito de dentro de casa, mas de fora de Porto Alegre. A gente está com um convidado que veio diretamente da Serra de Gramado, Márcio Magnus. O Márcio, ele é diretor executivo do Salão de Gramado, que vai ocorrer daqui a pouquinho, depois a gente vai contar os detalhes todos. Eu, inclusive, estou mais ou menos assim, envolvida, digamos, no evento. Graças a Deus que eu adoro participar de eventos que mostrem, que façam a devida reverência, né, ao design, à arquitetura de interiores, ao trabalho de tanta gente bacana que a gente tem aqui, como Patrícia Maranhão, que está ao lado dele. A Patrícia não é gaúcha, pelo sotaque que vocês vão notar, mas ela está radicada em Novo Hamburgo. Oi, Novo Hamburgo. E tem um pessoal que trabalha com ela, que está em Dois Irmãos, na subida da serra ali. E ao lado dela está a Paula Plin. A Paula Plin é artista visual, né, Paula? Então, também a Paula é daquele tipo de pessoa que gosta de trabalhar atrás das câmeras, entenderam? Mas ela vai adorar conversar com a gente, vocês vão adorar conhecê-la. Daqui a pouquinho a gente vai contar tudo sobre o trabalho e as duas estão fazendo em conjunto, é um collab super bacana, porque hoje em dia se falava há um tempo em parceria, coworking, enfim, a palavra da moda, caso vocês não saibam, é collab, ou seja, colaboração entre as pessoas. As lojas estão abrindo espaços com várias grifes, com vários tipos de... Ontem a gente mostrou uma alternativa de um espaço que tem moda para casa e tem moda de uso pessoal também, porque as coisas estão todas conversando, os tecidos são às vezes os mesmos, as estampas podem migrar de uma área para outra. A gente falava antes do quadro que a gente tem aqui no cenário, que vocês sabem de quem é, e as pessoas trabalham tanto na área de decoração quanto na área de moda, então tem uma migração e uma integração entre as áreas que é muito proveitosa hoje em dia. A gente está em crise, graças a Deus. Sou louca? Não, eu não sou louca. Por quê? Porque quando a gente está em crise, a gente busca se movimentar, a gente busca soluções alternativas, a gente busca criatividade. E quando a gente busca criatividade, a gente acaba resolvendo questões de uma maneira muito melhor do que se a gente estivesse na zona de conforto. Não é verdade? Pois é. Hoje a gente vai falar dessas coisas do Salão de Gramado e dessas criações autorais. E a partir daí a gente vai divagando, como a gente adora fazer aqui no Arquitetura e Design. Hoje é estranho porque, de novo, não tem nenhum arquiteto no espaço aqui, não tem nenhum projeto, mas é muito interessante variar, vocês não acham? A gente conversa um dia sobre os assuntos, outro dia sobre outros, não é? Maravilha. 2 minutos, intervalo comercial. Fique nos assistindo pela RDC TV, 24524 pela NET ou pelo Facebook da RDC TV. Agora eu vou fazer uma watch party no meu Facebook, eu não fiz ainda, para os meus seguidores poderem acompanhar comigo também. E pelo YouTube também. Plataformas digitais não faltam para você nos acompanhar nesta tarde aqui em Porto Alegre, ensolarada. Espero que aí na sua cidade também. Até já! Boa tarde, vamos viajar um pouquinho? Como eu falei há pouco, nós vamos falar do Salão de Gramado. Márcio Magnus, diretor executivo do Salão de Gramado, é isso, Márcio? Exatamente. Vai nos contar tudo a respeito. Ele vai ocorrer agora em junho, ele vai dizer direitinho as datas, os horários, se mais alguém pode participar ainda, se estão fechadas, as participações para expositores, para collabs, enfim, né? Márcio, tudo bem? Tudo bem, Irene. Muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço, Aceito é um prazer. o nosso convite. Muito obrigado você. Eu já havia aceito o convite do salão anteriormente, né? É, exatamente. Estamos aqui retribuindo convites, não é? É isso aí. Eu vou participar do Salão de Gramado com um talk, falando sobre a arte na decoração. Eu, junto com todo o Estúdio Prestes, o trio do Estúdio Prestes, eu, César e Mariana. Então é um prazer conversar com o Márcio e antecipar um pouco do que vai ocorrer de 10 a 13 de junho. 10 a 13 de junho. Em Gramado. Gramado, no Centro de Eventos Serra Parque. Centro de Eventos Serra Parque. Para quem não conhece muito bem Gramado, como é que a gente pode explicar onde fica o Centro de Eventos? O Centro de Eventos é logo na chegada de Gramado, né? Você subindo daqui de Porto Alegre, por Taquara, passou o bairro Várzea Grande, logo à direita, assim. Então, se piscar, perde a entrada, né? É bem... É onde
havia antes a Casa Brasil, talvez? Não, Casa Brasil era antes, em Bento Gonçalves. Era antes, não, mas ocorreu uma edição. Ocorreu uma? Não sabia. Muito tempo. Eu lembro que o Sérgio Rodrigues estava lá com um livro que ele tinha lançado, todo assim, tímido e tal. Eu falei, meu Deus, o Sérgio Rodrigues está aqui. Né? Mas, então, é logo depois do bairro Várzea Grande, à direita. Isso, para quem sobe de Porto Alegre, de Taquara aqui, né? Sim, aí é logo à direita. Mas quem está já em Gramado, então, assim, pega em direção a Taquara, aí tem uma rotatória ali, né, do bairro Três Pinheiros, dobrando à esquerda ali. Certo. É bem fácil de achar, Gramado não é uma cidade muito grande. É tranquilo, bem né? tranquilo. Antes de chegar em Gramado, a gente chega no Salão de Gramado. Muito bem. E o salão, como se comentava antes, ele tem móveis e tem objetos também. Comentava com a Patrícia antes de começarmos a entrevista. Exato. É uma feira de móveis e decorações, né, voltada para o segmento moveleiro, né, principalmente o Salão de Gramado ele foi concebido, né, mais ou menos em cima do modelo do Salão Internacional de Milão, né, que era para ser uma feira de design de alto padrão. Então, era uma feira voltada para o segmento moveleiro e para decorações, né? Principalmente. Assim. Certo. E esse ano tem essa novidade, né? Essa questão do conteúdo é a primeira vez, né? No salão. É a primeira vez. A gente já vem estudando isso há praticamente 2 edições, né? De trazer os conteúdos, né, para o salão. Porque acho que essa interação com o público, né? Até para as novas do que a gente está pensando, assim, né? É bem interessante porque os temas dos talks esse ano, né, serão em cima de comportamento de redes sociais, né, design assinado, design e arte, né, envolvendo a arte, né, e também novas formas de morar. E isso, então, faz com que eu acho que enriquece bastante. Enriquece, né? E aproxima o salão das pessoas, exatamente, dos expositores, dos criadores, exatamente, todo mundo, né? Eu acho que é bem pertinente para o Salão de Gramado ter esses debates, né, com esses profissionais, né? Então acho que estamos no caminho. Não, é muito bom. A gente tem umas imagens do salão para vocês terem uma ideia, assim, de movimentação lá dentro. São imagens de pessoas entrando, caminhando dentro do salão. Tem um logo ali do salão, né? Exatamente. Essa é a parte do credenciamento, né? Então, antes da abertura do evento, a gente sempre... o pessoal começa a chegar normalmente no Salão de Gramado, né, no dia da abertura, aí por volta de 9h30, né? Quando vem as vans de Porto Alegre. E aí o pessoal acaba formando uma fila aí, né? Então, certo. Assim... E quem é que pode circular pelo salão? Ele é aberto? Tem que ser profissional? Como é que é? Na verdade, o salão ele é voltado para o lojista e para os profissionais da área, né, no segmento. São os especificadores, os arquitetos, designers, decoradores, né. Ele é aberto principalmente para o lojista, porque o salão sempre teve essa conotação esse viés de negócios, né. A gente sempre foi uma feira voltada para negócios. Uma feira de negócios. Feira de negócios, né. Para comprar tem que ter o CNPJ, para comprar tem que ter o CNPJ, né? exatamente. Tem que ser uma empresa. Tem que ser uma empresa, então... Ela é uma feira onde se encontram 2 empresas ali, né? Vocês 2 pessoas jurídicas, né? Para que, então, sejam feitos negócios, né? Certo. Muito bem. A gente está vendo outras imagens do interior do salão e é interessante porque tem algumas marcas que eu sempre comento que eu acabei conhecendo em feiras do centro do país, porque a gente está tendo menos feiras aqui. Que bom que tem o Salão de Gramado. Graças a Deus tem o Salão de Gramado. A gente deve prestigiar, deve ir, porque é uma ação, uma realização aqui que mostra produtos feitos aqui também, também em outros lugares, né? Não é uma feira só de produção local, né? Ela é uma feira que, na verdade, ela foi criada, né, há 6 anos atrás, aí, por 4 empresários de Gramado, né, com a intenção de trazer, né, tirar um pouquinho, descentralizar, né, do centro do país, as feiras de design, decorações, móveis, né? E o Salão de Gramado, então, veio com esse intuito, né? De trazer de volta para o Rio Grande do Sul uma feira de móveis, de decorações, né? Com esse E a gente está vendo lá vasos, plantas, então, tapetes ao fundo. Isso, tem tapeçaria. Uma oferta bem variada, né? Isso decorações, tapeçaria, móveis, né? Sim. Estofados também tem um segmento bem forte no salão. São marcas que hoje
de todo o Brasil vem expor no Salão de Gramado. A gente está trazendo várias empresas do centro do país que estão buscando, porque o Salão de Gramado, muitas empresas, muitas lojas não vão para São Paulo, né, para comprar. Então, elas preferem, né, dar preferência para o Salão de Gramado. Então, acho que o Salão de Gramado está cumprindo bem o seu papel, né? Certo. A gente, como falei, está vendo aí essa oferta diversificada de produtos, né? Então, a gente poderia dizer que tem grandes peças de mobiliário e também vai no acessório, até no detalhe, né? Alguma coisa de revestimento também? Revestimento tem? Não. A gente tem, assim, a gente está vendo ali nas imagens. Para finalizar o ambiente, né? Para finalizar o ambiente. Tudo que é da finalização. Tudo da finalização, né? Com exceção do revestimento. Nós temos até ali na foto, a gente está vendo ali perfumaria, né? Isso. São aromas, né? Isso, aromas para ambientes. Para ambientes, né? Então, tem todos os segmentos, né? Muito bem, porque essa área de casa cada vez sofistica e amplia o leque, né? E pelo que a gente conversou agora, e tu contaste até dos conteúdos, o Salão de Gramado está muito inserido no lifestyle atual, né? O que as pessoas estão pensando quando falaste rede social, uso da arte na decoração, como é que tu pode tirar partido do que existe no mercado, né? Tem muita coisa, a gente vê, e profissionais com várias características. Eu acho interessante que se te traga para o Rio Grande do Sul, como tu falaste, tem muito expositor que não expõe em São Paulo, né? Então, provavelmente, mesmo quem vai a feiras em São Paulo vai ver novidades indo na feira aqui. Sim, sem dúvida. Normalmente a gente conversa seguidamente com os expositores, né, os fabricantes, e eles relatam exatamente isso, né, que eles fazem normalmente 2 coleções por ano. Então, uma delas eles lançam em São Paulo e outras eles dão preferência para lançar no Salão de Gramado, né, porque o público que vai a São Paulo não é o mesmo público, né, claro, tem exceções, sim, mas normalmente não é o mesmo público que frequenta o Salão de Gramado. Então, às vezes tu lança uma coleção por ano e faz com que seja vista por públicos distintos, né? Distintos, vamos dizer assim. Eu acho interessante isso. Hoje em dia varia muito essa questão das coleções. Tem a questão das coleções, especialmente na moda, né? Patrícia, coleção cápsula, não fica uma neurose, assim, uma ansiedade por novidade, né? Quando tu acha que estão lançando, já estão liquidando e não sei o quê. Especialmente o segmento de moda, é muito rápido, né? Mas o segmento de decoração, isso não seria nem viável, né? Imagina trocar tudo, claro que agregar tecidos, agregar tons de couro, enfim, coisas desse tipo, é possível ir enriquecendo as coleções ao longo do tempo, né? Mas eu acho interessante, as feiras têm um papel que eu acho que é um pouco de pontuar o momento dos negócios, né? Nessa época de início do ano e meio do ano, que vai ser o caso do salão, as empresas se organizam para renovar estoque, para repensar, né, o mix de produto. Você sabe que uma vez eu vi uma definição de feira para mim que para mim fechou, que é o dia que define que a coleção tem que estar pronta. Porque dentro do negócio, se não tiver uma data, um momento, a coisa é tanta coisa para fazer que a gente não consegue dar a virada. E a feira define, aquele dia tem que estar pronto. Tem que ter novidade. E ela te organiza também na questão do time que você tem que ter para fazer o comércio movimentar. Né? Porque a gente, ao mesmo tempo, a gente está num mundo todo ligado, que as coisas são novas e velhas, assim, questão de minutos. Que eu acho que é onde vem agora essa retomada para coisa autoral, sem data, né, que vai durar mais, que você vai ter mais um apego, um lance mais afetivo, onde no momento que o consumo ele vem por todos os lados, né, hoje o consumidor tem alimentação cada vez mais chamativa, telefone cada hora um novo, carro cada hora um novo. Então, assim, é um mundo bem... E eu acho que rápido. Surgiram movimentos, próprio slow food, tudo no mundo, né? Sinalizando que, calma, a gente precisa repensar o timing das coisas, porque não é possível continuar desse jeito, não é nem saudável, nem para as empresas, nem para as pessoas.
né? E aí vem essa questão toda da natureza, que a natureza está super em alta em todas as esferas no mundo. Super rebelde também. Super rebelde, super, né? Com várias interpretações, né? Os artistas, né, Paula Plin, veem a natureza de uma forma, às vezes, toda especial, né? Conforme a técnica, conforme o suporte que o artista usa, o resultado é completamente diferente, e a sua criatividade, obviamente. Mas, voltando a essa questão das feiras, né? Eu acho interessante e eu observo que cada vez mais a preocupação dos expositores é mostrar os produtos de uma forma melhor, né? A cada feira tu vê que se evoluiu em alguma coisa. Aqui no Brasil isso começou a ocorrer um pouco atrás das feiras internacionais, né? A questão, eu sempre gostei muito de estandes de feira, fotografos estandes, olha o material, como é que é feito, como é que é o fechamento, vazado, não sei o quê. Porque isso é muito rico. Às vezes não é nem questão de investimento alto, é uma questão de criatividade, né? Sabe que, pegando um gancho do que a Patrícia falou, a gente conversa com os expositores e muitos deles têm a preocupação de vir para a feira para trazer uma novidade para o seu cliente, né? Então, muito cliente vem para o Salão de Gramado e para todas as feiras atrás de novidade. Por quê? Por conta dessa aceleração que a gente vem tendo no mercado, né? Essa necessidade de lançamentos atrás de lançamentos, né? Então, acho que... o salão vem... E é interessante que o salão é na metade do ano. Então, quem comprou no começo do ano já está no momento de pensar de novo Exatamente, em alguma coisa. É a oportunidade de recompra, né? De estar fazendo bons negócios novamente, né? Isso. Porque as feiras, elas estão muito, assim, as datas, né? São muito elas coincidem muito, né? Sim. Então, logo um mês tem uma feira, no mês seguinte, 15 dias depois tem outra feira. São temporadas de São feira, temporadas né? de feiras que acontecem. Então, a gente também, dentro desse mercado, acaba, de uma certa forma, concorrendo. Se inserindo, né? Isso. E a ideia é que o Salão de Gramado fique com uma edição. Sim, uma edição anual, né? Sempre na primeira quinzena de junho, né? Em Gramado. Certo. E essa questão do conteúdo foi uma novidade esse ano. Tem alguma outra novidade esse ano que vocês têm inserido? Uma carta na manga. Eu estou muito curiosa, eu quero saber tudo. Conta, não me esconde nada. Na verdade, assim, essa edição dos talks aí a gente pensou por conta... É um investimento que a gente está fazendo, na verdade, né? Para realmente trazer uma novidade para o salão, né? Fazer com que o público interaja de uma certa forma com o Salão de Gramado e a gente também está trazendo aí, são 5 profissionais hoje em dia se fala muito na nova profissão, né? Do momento, que é a influência digital. Então a gente está aí com 5 ou 6 influências digitais que estão vindo de São Paulo, grandes centros para cá, para fazer uma cobertura do Salão de Gramado, né? Então isso a gente imagina que dentro do perfil deles, de seguidores, né? Que a maioria dos segmentos de decoração, design e arquitetura, eles vão interagir com o salão de alguma forma, né? Isso é muito interessante. E nós temos também uma novidade para quem quer fazer exportação, né? A empresa que quer fazer exportação, a gente está com um projeto junto com a Apex, né? Que é a Agência Brasileira de Exportação e a Bimóvel também, né? Para fazer o projeto comprador, né? Então nós vamos ter esse ano o projeto comprador, vamos trazer em parceria com a Apex e a Bimóvel, em torno de 12 importadores, né? Todos eles da América Latina e talvez Estados Unidos também, para vir para o salão. Que maravilha! Né? E são quantos expositores? Hoje nós estamos com 90 expositores, o salão já está fechado esse ano, né? A venda já está fechada. Então, a área é quantos metros quadrados? Hoje, na verdade, assim, o pavilhão todo tem 15 mil metros quadrados, né? Mas a gente está ocupando hoje em torno de 8.500 metros. Isso, né? Houve um aumento em relação ao ano passado? Houve um aumento. Não foi um aumento significativo, né, Elione, mas teve um aumento aí em torno de 10%, 12%, a gente cresceu esse ano. Já está ótimo, né? A gente reclama, tem o chororô da crise, né? Se mantendo e avançando um pouco já está, é ótimo, né? Sim, é ótimo. E como tu falaste a questão dos desvios, influencers, e a contramão também ocorre, né? Eu faço isso em São Paulo, nas feiras de São Paulo, porque além de ter conteúdo e tal, tá há anos nessa área, eu chamo, enfim, me conecto com as pessoas que me seguem daqui também, né? De fora de São Paulo também. Então, não que a gente seja só ligado à região, não, porque quando a gente faz uma palestra fora,
a maioria das pessoas a gente não conhece, são do Brasil inteiro, são seguidores no Instagram, principalmente, né? Mas essa conexão com todo mundo, assim, é uma coisa que hoje precisa fazer, né? Precisa, para tu te mostrar, tu tem que dar um jeito de aparecer nesse mundo de feiras e de expositores, de marcas. Você é uma representante do Rio Grande do Sul na decoração do Brasil, principalmente, né? Eu acho isso muito bacana, essa coisa regional, sabe? Por exemplo, eu me sinto hoje eu já ia te perguntar. Ela falando isso com esse sotaque mineiro. Não, porque eu me sinto hoje, por exemplo, uma representante do Rio Grande do Sul, em Minas, em todos os lugares, que é uma região que para produzir é maravilhosa, que as pessoas com origem alemã e italiana trouxe uma cultura super bacana para a indústria de móveis, né? São verdadeiros artesãos. E eu acho bacana ter uma, né? Por exemplo, a minha irmã te conheceu em Milão. Nos encontramos em Milão. Mandamos fotos pela mão de inveja. Eu falei, ela é uma representante da decoração, que defende a bandeira do Rio Grande do Sul no Brasil, né? Tá na hora de pedir o intervalo, tá virando uma rasgação de cena esse negócio. 2 minutos a gente já volta para continuar falando do Salão de Gramado e da collab entre a Patrícia Maranhão e a Paula Plin. Até já! A gente adora falar da nossa indústria, da nossa criatividade, nossos designers. O assunto nunca mais vai ter fim neste programa, porque eu adoro falar nisso. Eu quero divulgar a todo mundo, todas as ações boas nessa área. E a gente vai falar, encerrar nosso assunto sobre o Salão de Gramado, antes de falar com a Patrícia e com a Paula, porque nós temos uma pessoa importante nessa edição, que a gente precisa, né, fazer devido à reverência a ela. Exatamente. Antes a gente vinha falando, né, sobre os debates que a gente precisa fazer, né, e investir nisso, né. Então a gente pensou no Salão de Gramado, a gente já vem há 2 anos pensando em como fazer isso, né. E aí a gente pensou, vamos falar com uma pessoa que já tem expertise, né, para desenvolver isso junto com a gente, né. A gente entrou em contato com a Marta Manente, né, que é uma designer aqui do Rio Grande do Sul, que faz feiras internacionais, Milão, Nova York, né? E também trabalha em parceria com várias empresas do Rio Grande do Sul. E entramos em contato com ela para que ela fizesse, então, a curadoria do evento, né? Para que aí quem trazer para o salão, quais são as pessoas que a gente precisa trazer, para que isso também, né, reverta em resultado para o salão, né? Porque, claro, de uma certa forma, o resultado é o que a gente busca, né? E aí entramos em contato com ela, super querida, né? Ela então já desenhou todo o projeto, a gente já começou então fizemos algumas reuniões e o projeto daqui a pouco está nascendo, né? E o salão vai estar... E evoluiu, né? A Marta é competente em tudo que ela faz. Um beijo, Marta Manente, para ti, do estúdio Marta Manente. Ela esteve no Salão do Móvel de Milão deste ano, na programação Fuori Salone, na verdade, com a exposição Bi-Brasil, onde ano passado foi a exposição da Hermès. Então, foi muito interessante, porque a Hermès fez uma coisa totalmente diferente do que Bi-Brasil fez esse ano no mesmo espaço, e as duas ficaram lindas. Quando a gente chegava lá, dava um orgulho de ser brasileira, uma coisa tão bonita, assim, porque ficou muito interessante toda a mostra, com muitos designers de vários estados, e foi uma mostra incrível. Esse ano talvez tenha sido a maior representação do Brasil em Milão, durante a Semana de Design de Milão. Mas Patrícia Maranhão, encontrei lá, então, sua própria irmã, que é uma lojista maravilhosa de BH. Ela estava na Paula Lente, né? Ela e com as pessoas que trabalham com ela lá. E a gente começou a conversar, eu converso, ela também conversa. Falei, só um pouquinho. Aí eu olhei, gente, elas são gêmeas, é isso? É a gêmea da Patrícia Maranhão, muito legal isso. Olha só, se tivesse combinado aquele dia, aquela hora, não tinha dado certo. É verdade. Mas ela vende o trabalho dos criativos e tu crias aqui no Rio Grande do Sul, uma mineira, graças a Deus, que está entre nós, maravilhosa.
A Patrícia já veio aqui, já mostrou o trabalho dela. Eu tenho um trabalho que a gente até tirou de cena para não confundir as pessoas, mas ele voltará, porque é o Nossa Senhora de Fátima, e segunda-feira é dia dela, eu não vou me esquecer jamais. Muito bem. E agora ela está fazendo uma collab junto com a Paula Plin, artista, mas quem tem que falar é tu, tô falando demais. Eu? Bom... Conta tudo. Não, você sabe, quando eu recebi a foto, assim, eu falei, gente, como é que pode? Mas eu tinha certeza que vocês iam encontrar, assim, porque você também é muito conversada, minha irmã também é bem... gosta, né, de uma conversa, então foi bem legal. Agora, eu já estive aqui com você, a gente conheceu numa loja aqui em Porto Alegre, e eu estou aqui no Sul desde 84, né, já desde a década de 80. E esse trabalho que eu fiz de uma fábrica de tamanco virar uma fábrica de objetos de decoração é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Assim. E antes ela fazia sapatos incríveis, você não tem ideia do que é. Mas eu tenho muito, assim, dessa disponibilidade da fábrica ter e da coragem que eu tive de querer mudar, sabe? Como é fácil mudar, é difícil ele ficar realmente parado, né? Então, eu mudou a vida das pessoas da fábrica, de tudo, né? eu acho Todo que mundo deu trabalho para as pessoas. É tão bonito, a gente né? querer fazer uma coisa e que ela não tem que estar tão formatada, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Você pode exercer sua criatividade fazendo sapato, fazendo objeto de decoração, sendo legal na culinária, talvez. Eu acho que a criatividade, ela te dá várias fontes, né? E eu tenho muita afinidade com o colorido e com essa história da tendência folk, que é uma coisa que eu gosto. Então, meu filho me apresentou o trabalho da Paula, que na hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, eu quero isso, porque eu acho que isso tem a ver com a minha marca, com o que a gente está fazendo. E foi super gostoso, que ela é uma pessoa leve, lúdica, então foi uma diversão fazer esse trabalho. E eu acho que ela tinha que falar um pouco, assim, do projeto dela, assim, de onde ela veio, porque às vezes a pessoa, assim, às vezes um cliente fala assim, mas você não precisa da Paula. Eu falei, nossa, eu preciso demais. Eu preciso de mais de gente criativa, de trazer novas oportunidades, que eu só estou aqui porque eu tive a oportunidade de pessoas que acreditaram no que eu queria fazer. E ela, eu acho que ela é uma representação disso, sabe? De uma pessoa que tem um foco, que tem um produto que eu reconheço, né? Que eu vejo, tem uma identidade. E nós estamos lançando agora, eu acho que vai ser um sucesso. E pela sua receptividade, eu tenho certeza. Paula, querida, conta pra gente se essa coleção tem um nome, como é que foi o encontro com a Patrícia? Eu já vi as coisas da Patrícia faz bastante tempo, assim. Eu lembro do logo dela quando eu era pequena, na época dos sapatos. Olha, viu? Eu também lembro dela na época dos sapatos. Desculpa, mas é... Mas depois eu comecei a ver as peças nas lojas. E quem fez a ponte da gente se conhecer foi o filho dela, porque eu pinto mural também e o filho dela também. Então, foi ele que fez essa ponte. E eu trabalho com pintura, com colagem e com mural, assim, basicamente, são as técnicas que eu trabalho. Então, em grandes formatos, como é que tu chegaste nesses formatos, tamanho que precisa e tudo? Eu achei que o que mais tinha que ver com a técnica da Patrícia são as colagens, por causa do vetor, da coisa limpa. Então, para fazer cada peça, antes eu fiz uma colagem como um estudo e depois eu digitalizei. E o desenho digital que foi enviado para a Patrícia para ser transformado nas peças. Então, a tua técnica manual foi a colagem. Isso. Lançaste uma pintura através de uma colagem, mal comparando para as pessoas entenderem, né? Isso. E o legal é que ela tem todo o know-how, assim, de fazer uma peça com acabamento, assim, bem feito. De transformar num produto, enfim, né? Num objeto, quero dizer, não um produto, um objeto, né? Transportou meu trabalho para um meio que eu nunca conseguiria chegar sozinha. Tridimensional, né? Uma coisa plana virou uma coisa tridimensional. Isso é muito interessante, né? Tu já tinha trabalhado com escultura, alguma coisa que tivesse... Enfim, um trabalho que parasse em pé, como esse aqui, ou não? Só na faculdade, mas nada muito sério. Só uma experimentação de estudante mesmo. Isso não te instigou a fazer, por exemplo, escultura?
Eu venho tendo umas ideias. Ótimo. Muito bom, muito bem. E como é que surgiu essa identidade, essa paleta de cores, a questão dos seus animais, natureza? Isso foi uma conversa entre vocês ou foi um trabalho que tu fizeste mais solitário, a parte da criação? Eu acho que veio do meu trabalho anterior. Eu gosto muito de viajar e me chama muito a atenção essa coisa do artesanato típico, as lembrancinhas. Por exemplo, essa tapeçaria peruana, os bordados mexicanos. Sim. Essa coisa simétrica do leste europeu. Tudo tem cores muito vivas, né? Sim. Tem chamam molas, que são umas... tipo uns bordados, não sei definir, do Panamá. Ó, esse aqui é bem o caso, não sei para que câmera eu mostro. Posso mostrar para ti? Olha só. Esse aqui, a inspiração veio da onde? Isso é uma... É uma mistura de todos esses lugares. É uma lhama? É uma lhama. E eu já tinha feito ela num mural bem parecida. E aí a gente comentou de daqui a pouco usar coisas parecidas que eu já tinha feito e que ela gostou. Na verdade, eu não queria que ela fizesse uma coisa para mim, eu queria que ela fizesse uma coisa dela. Que eu não queria me apropriar do que é dela, eu quero que ela traga uma riqueza para o universo do negócio, sabe? Então, eu falei com ela assim, olha, eu acho que você devia ficar onde você já está mesmo, porque esse lugar está muito bonito, muito colorido. E ela já tinha feito, ela fala, mural, na verdade, é o grafite, né? Que a gente, como... Eu não gosto muito de falar que ela é grafiteira e tal, o que eu acho lindo, eu acho que tem tudo a ver. Não gosta, Paula? Ela tem um pouco Não, eu só fico meio assim, de comparar com o grafite nova-iorquino e legal, as letras, que ela não quer que é uma um coisa estilo diferente. invasiva. Não, né? grafite eu acho que é uma coisa legal. O que é invasivo é a depredação, né? A coisa da pichação. Eu uso daí o termo mural porque eu acho que... Sim, ter mural tem uma certa solenidade, né? A arte mural... Porque existe um preconceito, né? Que eu acho assim... pode mas ser. que tudo que eu acho que faz parte do passado e como ela não é uma pessoa... A Paula é uma pessoa clean, leve. Então, ela não quer conflito. Eu acho que ela está super certa para ela fazer o que ela quer sem conflito. Né? Então, existe uma coisa assim que o grafite é legal, que não é legal, mas não é o caso dela, porque o dela é muito lindo. Onde ela coloca, por exemplo, eu vi outro dia no Insta dela uma casa, que é a cara do trabalho dela. Então ela deixa a marca dela mesmo, né? É uma escolha, né? das coisas que ela gosta. E eu acho que era importante, ela falou assim, mas isso aqui eu já fiz. Não importa, escolhe o que você gosta, tem a ver com a sua identidade, porque eu faço questão que ela esteja no projeto. E é uma coisa que vem muito da influência da minha irmã, que é uma lojista internacional. Então, o que acontece? Ela me levou para o mundo do design internacional, principalmente de Milão e tal, que é o conceito do valor do designer mesmo, que o Brasil, apesar de estar trabalhando com muita força, ele é novo no valor do designer, né? Hoje, na verdade, o designer hoje ele não consegue repassar o custo do designer facilmente para a peça. Né? Você vai hoje na feira, eu acho que a feira de designers de Milão, essa é uma das feiras mais bacanas do mundo, né? A cidade respira e valoriza o designer. Com certeza. Não é? Eu acho que o design, assim, como uma profissão, é uma coisa muito nova. Exatamente. Né? Esse assunto também rende loucuras. Nossa. Vamos ao intervalo comercial, 2 minutinhos, a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo. Até já. Olhem o que é este trabalho. Não só a beleza da criação da Paula Plin com a Patrícia Maranhão, com a técnica dela, mas a técnica mesmo, assim, a confecção da peça. É um trabalho de machetaria, né, Patrícia? Conta pra gente. É um trabalho de machetaria. Tem mas aqui madeira. Tem um recorte da madeira, né? Um recorte que é feito todo em serra de fita. E a gente é um trabalho bem artesanal, onde a gente usa o acrílico para dar uma ideia assim, de modernidade. Poderia ter sido outras coisas, porque a machetaria, na verdade, são técnicas feitas em superfícies planas, né?
Então, é um trabalho que cada peça é detalhada, é colada, Pois é montada igual um quebra-cabeça. Explica o que é machetaria. Machetaria é uma técnica feita sobre uma superfície plana de colagem, né? É uma técnica milenar e que, nesse caso, que ela pode ter assim, variados temas. No nosso, a gente, né, faz a montagem, a única parte que a gente tem que é feita usando tecnologia laser, que é o recorte dessa base. O resto todo é montado, a colagem é feita à mão. É um quebra-cabeças. É, um quebra-cabeça. E ainda tem as lâminas que são tiradas de adesivo. Então, é um trabalho assim bem técnico. E fora que a colagem é um negócio muito delicado, porque a madeira é uma matéria-prima, a gente fala uma matéria-prima viva, né? Então, ela seca, ela abre, ela tem um movimento ao longo do tempo, ela não é uma coisa estática. Com a nossa umidade, tem alguma... Pois é. A gente está, por exemplo, fazendo um trabalho de exportação no qual a gente teve que tomar várias definições, porque, por exemplo, não tem possibilidade de fazer uma exportação com um frete marítimo, por exemplo, pelo tempo, pelo calor, pelas mudanças. Então, a gente está vivendo um momento que a gente está tendo que redimensionar a exportação por causa da situação mesmo da peça. Então, é um trabalho bem artesanal, que essa região de Dois Irmãos é uma região que trabalha bem a madeira. E a gente trabalha só com madeira pinos, porque de todas as madeiras é a que realmente tem o reflorestamento. A gente é muito ligado à sustentabilidade. Aí, e o reflorestamento aqui, né? No Rio Grande do Sul. Principalmente aqui, né? Então, a gente tem assim, uma responsabilidade ecológica bem aguçada em todo o processo, assim, desde uma mão de obra certa, de respeitar, de trabalhar com tudo que for renovável. Então, enfim, isso vai definindo vários critérios de trabalho. Então, às vezes a pessoa pega a peça e a gente, vamos falar a verdade, nós estamos vivendo no mundo da CNC, do laser, das criações que podem ser, né, com as impressoras. Então, tem muita coisa para vir, mas a gente faz questão em trabalhar com a serra de fita, sendo queimado a quente, realmente um carimbo. A marca. A marca e ser feito um trabalho com cera de abelha, para não agredir o material. O nosso acrílico, assim, não vou falar 100%, porque algumas cores é difícil, mas assim, 90% ele vem de uma reciclagem, ele não é um material virgem. Então, a gente procura fazer um trabalho para vender produtos, porque o que acontece? Na verdade, é uma reação do mundo pós-China, né? Porque a China, ela atrapalhou os valores dos nossos negócios. Então, a gente quer retomar para produção menor, para coisa feita com mais amor, fazer as coisas realmente, né, envolvendo pessoas que têm esse valor. É uma criação que vocês fazem, não estão copiando alguma coisa de alguém, né? Assim, a referência virou uma coisa. Referência é uma coisa, né? Mas virou uma coisa assim, por que eu trouxe a cópia outra? Porque a pessoa fala assim, mas você não poderia ter feito os desenhos assim? Poderia, mas eu queria identidade, eu quero o coração das coisas. E eu acho que, por exemplo, essa possibilidade de eu trazer para o negócio pessoas com essa pegada vai enriquecer e trazer conteúdo, né? Nós estamos falando o tempo todo de conteúdo. O que é o conteúdo? Conteúdo é o valor significativo das coisas, né? Porque você não cria conteúdo em cima de uma mentira, de uma coisa que não é de raiz, né? Que não é de origem. Então, é lógico que eu vou tomar o cuidado de, nesse processo de curadoria, quem vier entrar para o meu negócio para compartilhar comigo isso que a gente conseguiu fazer, são pessoas que têm a ver com a minha identidade. Claro. Né? O artista e a identidade da minha marca é uma coisa mais leve, mais lúdica, a gente não quer, né, impor nada, contestar nada, é só uma coisa que realmente entra na casa da pessoa e aquilo ali ela vai levar com ela, porque tem um significado, teve uma empatia com o produto. Né? Eu acho interessante a gente falar que, no caso do teu trabalho, aqui a gente está vendo uma temática de animais, né? E o teu trabalho tem alguma coisa também, mas tem muito lugar, tem igreja, tem santo, tem o que mais? É assim, porque como é uma indústria, a gente trabalha produzindo e vai fazendo e
e a coisa vai acontecendo, até esse trabalho dessa collab veio para dar uma organização nas coisas, porque cada coleção é um espírito, é uma pegada. Aí vai emendando uma com a outra, então a gente está sentindo necessidade de polarizar em temas e tal, dentro da nossa estrutura produtiva. Que eu acho que o interessante, pode vir qualquer artista com a sua ideia, mas não vai perder a nossa essência, né? Mas sem tirar a personalidade e o que o artista acredita. Certo. Numa peça dessas tem o teu trabalho, tem o trabalho da Paula, tem o trabalho de um artesão ou mais de um? Mais de um, né? Tem o trabalho, ó. Vamos falar. Uma madeira bem cuidada, a gente compra matéria virgem, ela demora 6 meses para chegar no ponto dela ser trabalhada. Então, ela tem que secar lentamente. Jesus. Porque se ela secar, se você acelerar o processo, aí que a madeira trinca, quebra e fica cada vez mais difícil. Aí ela passa, hoje, como nossa indústria ela é pequena, então ela passa. Né? Tem uma hora que a gente está trabalhando a secagem, preparando a cepa de madeira, a gente vai trabalhando na sequência, um grupo só. Uma linha de montagem seria, não? Mas com os mesmos funcionários. Cada hora eles estão numa posição para poder segurar um trabalho artesanal, usando quanto menos a tecnologia de alta produção, porque não é o nosso... Quantos funcionários tu tens? Hoje a fábrica do processo todo são uns 15 pessoas, não, uns 20 pessoas. E com isso tu exporta e produz por mês quantas peças? Hoje a gente está fazendo em torno de 2.000 e poucas peças, mas a gente trabalha no sistema assim, eu tenho estoque, isso aqui não dá para fazer pingado, né? Tem que fazer, eu faço, estoque, acaba, a gente faz mais um pouquinho, porque o processo é muito longo, né? Esse processo de colagem ele é longo, ele tem que planar, lixar. Então, assim, é um processo que envolve um artesão muito qualificado e uma mão de obra delicada, assim. Que tem que passar de pai para filho, senão vai ser... Com certeza. Nós tem várias atividades que acabam, daqui para frente, né? Porque a nossa mão de obra ela é mais velha. Tem jovens, mas está difícil. Eles gostam mais do computador, né? Não, mas a gente encontra, sim. Mas não é fácil. Porque é difícil passar a atividade manual de pai para filho, eles querem hoje é o CAD, com o mesmo amor, detalhamento, paciência. Essa coisa de paciência parece que o mundo está cada vez mais em falta, né? Mas eu acho que vai ter uma reviravolta, sabe? Tu tem fé que vai ter. O que tu acha, Márcio? Eu acho. Olha, eu acho que pode ser que seja, né? Que tenha essa reviravolta, mas eu não sei não, Patrícia, acho que eu tenho minhas dúvidas. Não, mas ficando bom de tudo. Quer ver uma coisa? Eu, sem querer, eu fui fazer uma lista de transmissão para uma coisa disso aqui. Foi muito louco que aconteceu. Eu fiz um grupo. Gente, ninguém quer grupo. Saiu. Então eu vejo uma exaustão, sabe? Então a pessoa fala assim, não, grupo já é tanto grupo que eu estou mantendo da família, os grupos hoje, todo mundo tem muitos grupos, né? Então as pessoas estão horrorizando uma invasão, com a tecnologia. Mas o problema é que alguns grupos são muito chatos, assim, são coisas que não te interessam. São vendas, coisas que interessam, eu adoro saber de coisa, eu gosto de ser informada, tudo. Mas tem grupos chatos, tem alguns... O grupo dos Bom Dia, Boa Noite acabaram. E alguns outros também que já estão... Como tu falaste, as pessoas estão saindo. Não, mas e te colocam, às vezes, nos grupos. O próprio Facebook te coloca, as pessoas te põem nos grupos. Não é muito. Não tem nada a ver contigo, mas por que eu ia parar nesse grupo? O que tem a ver comigo? Isso nada? Eu acho que está tendo muito esse movimento, né? De as pessoas se questionarem o que tem a ver com ela naquele momento, né? E ela tem a liberdade né? Tem a opção de sair desse grupo, permanecer, enfim. Não, mas o sair é meio chato, sabe? Você põe saiu, ela saiu. Não, mas é um direito que a pessoa tem. Mas quem quiser entrar nessa collab de vocês, como é que ela encontra esses produtos hoje em dia? Você encontra onde? A gente distribui as melhores papelarias, lojas de decor. Eu tenho o site, né? A Plin tem os canais dela. O teu site é... Como é que a gente acha o teu site? patriciamaranhãoshopping.com. Tá? Então, a gente está com material no Insta, fazendo
Eu acho assim, que a gente tem que tirar do novo, por exemplo, as novas mídias são muito boas, né? De trabalhar. O Insta é um catálogo maravilhoso. O Insta é impressionante. O Pinterest é um lugar maravilhoso. Eu tenho uma certa implicância com o Pinterest. Você tem? Eu tenho. Por quê? Porque tem profissionais que pegam as fotos do Pinterest, inspiração do dia. De quem é esse negócio? Eu acho que o trabalho autoral tem que dar nome aos autores. Quem foi que fez? Não sei, não sabe. Só joga o negócio lá, põe o teu trabalho, sabe? Não, e às vezes ele trabalha de outras pessoas com outros nomes. De vez em quando pode colocar outro. Eu não tenho nada contra, por exemplo, repostar alguma coisa, acho digno, acho legal, assim, mas quando é demais, e aí ficam, ou então repetindo, fazendo as coisas iguais, o que encontrar no Pinterest, é legal para olhar, para referência, eu acho bacana. Mas a minha mãe me criou com uma frase, a Henriqueta, que ela sempre diz uma frase que é a seguinte: tudo tem limite. E tudo tem limite mesmo, né? Tem que saber usar as ferramentas, né? Mas falando em ferramentas e tudo isso, as pessoas compram o ingresso para o salão na hora que chegam lá, elas podem se credenciar antes, como é que quem quiser ir? Vamos repetir as datas, horários? A gente está quase terminando o programa, a gente tem uns 2 minutos. O Salão de Gramado, então, vai acontecer de 10 a 13 de junho, né, no Centro de Eventos Serra Parque, né, em Gramado. E para a pessoa se cadastrar, né, ou, enfim, se credenciar para ir visitar o salão, ela tem que acessar nosso site, né, através da www.salondegramado.com.br/credenciamento, né? E aí já pode fazer o cadastro. Essa pessoa tem que ter um CNPJ, tem que ser lojista, né, ou profissional da área, né, de decoração e design. E eu queria aproveitar também, Eliane, para te trazer, a gente tem 2 vezes por ano a gente lança uma revista que chama Salão em Revista. A gente trouxe para te conhecer um pouquinho do conteúdo do Salão de Gramado. Olha só, vou mostrar para essa câmera aqui. Que legal. Então, isso aqui é a luminária da MOI, bem interessante. Tem Aristeu Pires, tem, acho que a própria Marta tem uma coisa aqui. Muito legal. Tem algumas peças dela aí, né, em parceria com algumas empresas. Certo. Muito legal. E a próxima edição da revista vai posterior ao Salão de Gramado, né? Então a gente pega todo o conteúdo que é publicado, que é colhido dentro do evento, né? E aí a gente, então, desenvolve a nova edição da revista. Que bacana. Então, em breve vai ter, então, toda a família Prestes também. Sim, ótimo. Esse ano eu tenho a impressão que vai bombar, assim, porque quando tu traz uma novidade que nem essa, de conteúdo, acho que tu estimula outras pessoas a irem, mais pessoas a exporem produtos, sim, com certeza. Mais gente ficar conhecendo. Exatamente, né? essa é a ideia. E as pessoas estão sedentas por conteúdo. Isso eu faço muita palestra, eu percebo isso, fora da capital, principalmente ainda. Porque aí tu não precisa, nem sempre tu consegue viajar, te deslocar até os lugares. Nem sempre o conteúdo que te chega do jeito que tu gostaria, ou chega do tamanho que tu queria, enfim, né? Então, parabéns por tudo. Obrigada pela presença de ambos aqui, muito bom. A gente tinha mais uns assuntos para tratar no programa, vídeo e tal. Cortamos tudo para a gente ficar batendo papo aqui, que está muito bom. É verdade. Muito bem, até amanhã. Fique agora com o Lefolk TV. Mas amanhã tem mais Arquitetura e Design. Beijo, até amanhã.